Hoje é o último dia do nosso reconhecimento do percurso do Biking Man. A gente tem 240 quilômetros para pagar no último dia. Uma discussão que eu tive com os caras hoje é que todos esses dias que eles andaram, eles não fizeram nenhum revezamento de vácuo. Então o Vinícius e o Axel, eles estão realmente simulando que isso é uma corrida, uma competição de ultradistância. Então eles não estão aproveitando de nenhuma outra regra, não estão usando o nosso apoio do carro. Eu usei, mas os dois permanecem na regra. Eles ficam um do lado do outro ou então com uma distância superior, porque em corrida de ultradistância é proibido o vácuo por dois motivos. Um, porque a gente quer testar, ver até que distância cada um pode chegar sem ter nenhum tipo de auxílio. E outra porque realmente existe um perigo ainda maior de andar em pelotão. E eu vou pedir o Vinícius para explicar qual que é o rolê dessa serra, que tem 34 quilômetros, muito mais longa do que a serra que a gente fez ontem, só que menos íngreme. Agora a gente vai começar a subida, que é a mais longa do Brasil, vai até a portaria do parque, tem ainda mais 14 quilômetros de terra. Então, digamos assim, pavimentado são 22 quilômetros e depois mais 14 quilômetros até a portaria do parque, totalizando 36. É a subida mais longa, mas nem perto da mais difícil. Essa subida tem em média do trecho asfaltado em torno de 5% e o trecho de terra em torno de 7, 8% médio. Então não é nada demais. Então não se compara nem um pouco com a dificuldade que a gente teve ontem com a subida de Paraty. A subida de Paraty era 17 km com 9% médio e os últimos 9 km de bloquete são quase 11%. Então se atinge curvas ou picos de 20, 22%. Então é muito duro, muito duro. Então hoje é hora, a gente vai gastar muito tempo a fazer ela, sei lá, 2 horas e 40, quase 3 horas, porque estamos com as pernas cansadas, para chegar até o topo, que está a 2.450 metros de altitude. Parou ali à esquerda. Você que vier fazer o Biking Man Brasil, a hora que chegar aqui na Garganta do Registro, provavelmente vai ter uns 10 graus mais frio, e é inverno. Siga a sabedoria farrapeira, pede o jornal pessoal e dá um jeito de se secar depois da subida, porque o negócio tá frio. A ideia é colocar o jornal para tirar a água da roupa. E aí ele é um baita do isolante térmico. Então, ó, isso aqui eu coloquei um pouquinho, ó, já tá todo encharcado. Você vai colocando, você esquenta, mantém o corpo quente e tira a água. Aí você joga fora
Cara, essa subida foi uma loucura. Eu tô extasiado aqui até agora do que a gente acabou de fazer. E ainda tem mais subida pra cima, ainda vai virar gravel. Você passa na mata que, velho, ela é fechada, ela tem neblina, é aquela coisa tipo filme de terror. Você vai escutando os barulhos, tipo aquele barulho de macaco, de selva. O Axel olhou para aquilo e ele ficou impressionado. A subida é agradável, você não sente calor, não sente frio porque você tá subindo. Na hora que a gente parou, a gente sentiu frio. Eu tô tranquilo, tô sem blusa. O Axel tá ali se empacotando todo. O Axel e o Vinícius estão colocando o jornal. Eu vou só botar uma blusinha agora para continuar subindo, mas acho que lá em cima eu até tiro. Na hora de descer, com certeza precisa. E o que eles estão falando é que em junho, na data da corrida, vai fazer muito mais frio. O Vinícius mostrou pra gente umas imagens disso aqui congelado, uma cascatinha ali embaixo, um pedaço de gelo que não caiu. Então isso é um desafio a mais que a gente não está acostumado a ver aqui no Brasil. Quem quiser treinar para o Inga Divide, tá valendo. French style. 1, 2, 3. Okay. Brazil. Just one. Não, eu vou botar uma coisa. Just one cover. Não, eu vou botar assim. Ser finisher vai além de medalhas, como criamos na cultura do esporte. Vai além de uma camisa de finisher. Eu experimentei vários dias um troféu de finisher que se resumia ao ver no horizonte a cidade que eu ia dormir naquela noite. Um troféu lindo que te faz acreditar que você completou a aventura que parecia impossível. Pode ser, por exemplo, vestir uma roupa limpa depois de tantos dias precários. Ir dormir sem pensar que amanhã tem pedal. Desligar o despertador. Comer uma comida lixo. Olhar as fotos do pedal. Ligar para sua família e falar: tô voltando com o troféu. Esse troféu. É difícil para a turma do sofá entender que troféu é esse. O troféu é aquele horizonte que você conquistou. É aquele mapa que você zerou. Aquela subida que te tirou o sono e por fim virou sua amiga. Você tem vontade de voltar lá outro dia. São vários troféus e você nem teria espaço para guardar todos eles se cada um fosse do tamanho de um troféu desses convencionais e sem graça. Eu volto para casa finisher. Finisher da minha aventura. Eu volto cheio de troféus. Não estava valendo nada e mesmo assim eu ganhei tudo. E volto tentando explicar que nenhum desafio é igual ao outro. E nem é menor ou maior que o outro. Porque um desafio não depende de quantificações e premiações. Ele depende de quem se desafiou. E a parte mais importante é essa. A parte mais importante não são todos esses troféus que eu ganhei agora na chegada, mas sim o dia que eu decidi me desafiar e me joguei para dentro desse mar de desconhecimento. O dia que eu aceitei explorar o desconhecido. Esse sim foi o maior troféu que essa aventura me deu. Cara, nós estamos a 2.500 de altitude. A partir de 2.200 eu comecei a sentir falta, não é falta de oxigênio, mas você percebe que tem alguma coisa diferente. Então a respiração muda, você sente que você fica um pouco calado e chegando aqui eu comecei até a sentir a cabeça apitar um pouco. Foi a mesma coisa que aconteceu comigo no Inca de 2019, que eu sofri muito com altitude, acima de 2.500.
eu comecei a capengar e aqui nós estamos a 2.500, então se subir mais a coisa fica feia. Mas é aqui o ponto mais alto, então agora a gente começa a voltar. A gente está indo para Guaratinguetá, Chiando de Lorena. Ó, chegaram mesmo, hein? Vou apertar o stop agora. Ai. Hora de sarvar. Pô, não deu 240, é 239,80. Champagne! Champagne Brasília! Valeu, velho. Valeu, Puta que tá espanhol, Indiana! Valeu, meu.